a vida de Afonso era dura. Aos 30 anos, seu corpo já carregava as marcas do peso da existência. Filho de uma lavadeira e de um pedreiro que, se foi cedo demais, aprendera desde menino que nada vinha de graça. Cresceu nos bairros esquecidos de São Paulo, onde a luta diária pela sobrevivência se misturava ao barulho dos ônibus lotados e ao cheiro do feijão simples fervendo nas cozinhas estreitas. Hoje, morava em um quarto apertado de pensão, onde as paredes descascadas guardavam sonhos que nunca ousara contar a ninguém. O colchão gasto, o ventilador que rangia nas noites abafadas e os fones de ouvido velhos eram seu refúgio após longos dias de trabalho. Músicas de artistas populares compradas em camelôs embalavam suas poucas horas de descanso. Mas Afonso guardava um segredo que nem mesmo sua mãe sabia. Todas as noites, antes de dormir, escrevia em um caderno velho que encontrara no lixo. Palavras simples, pensamentos profundos. Escrevia sobre a vida, sobre justiça, sobre amor. Eram pensamentos de um filósofo autodidata, de alguém que, apesar das circunstâncias, nunca deixara de observar o mundo com olhos atentos. Aquele caderno era seu maior tesouro, mais valioso que qualquer bem material que jamais possuíra. Afonso não tinha luxos, mas tinha dignidade. Seu uniforme de faxineiro, muitas vezes desbotado, era usado com a mesma seriedade de quem veste um terno de gala. Ele empunhava a vassoura e o pano de chão como se fossem armas contra a miséria, consciente de que apenas o suor de sua testa poderia lhe garantir o pão. Mas, apesar da dureza, havia nele uma bondade desarmante. O sorriso singelo que oferecia a desconhecidos no metrô, o gesto de ajudar uma senhora a carregar sacolas pesadas, ou o simples ato de dividir o lanche com um colega mais necessitado. Tudo revelava que a grandeza de Afonso não se media em dinheiro, mas no coração. Dentro de si, escondia um segredo, sonhava em amar e ser amado. Nunca tivera sorte nos relacionamentos, pois sua pobreza parecia espantar as moças. Algumas até se aproximavam, mas logo se afastavam quando percebiam que ele não tinha carro, apartamento ou promessas de um futuro próspero. Restava-lhe a solidão, que encarava com resignação, mas não sem dor. Sua mãe, Dona Joana, era sua única família. Aos 62 anos, ainda lavava roupas para fora, com as mãos já calejadas e inchadas pela água e sabão. Afonso enviava quase todo o seu salário para ela, ficando apenas com o necessário para sobreviver. Todas as sextas-feiras, sem falta, ia visitá-la na casa simples da periferia. Era ali, tomando café com pão amanhecido, que encontrava forças para continuar. Naquela manhã de outono, Afonso ajeitou a mochila gasta, colocou os fones de ouvido e seguiu para mais um dia de trabalho. Seu destino era a imponente sede da Rangel & Associados Holding, uma das maiores empresas imobiliárias e financeiras do país. Ali, entre mármores brilhantes, lustres de cristal e homens engravatados, Afonso era invisível. Ou melhor, quase invisível. Enquanto Afonso varria corredores reluzentes, a vida de Fátima Rangel corria em outra esfera, tão distante da dele quanto o céu está da terra. Filha única do magnata Raul Rangel, fundador da holding, crescera em berço de ouro. Sua infância fora cercada por criados solícitos, professores particulares e viagens para destinos que a maioria só via em cartões postais. Desde cedo, aprendera a conviver com a etiqueta rígida dos salões da elite paulista, onde cada gesto era medido, cada sorriso tinha peso e cada palavra valia mais que ouro. Mas o luxo que a envolvia era apenas uma capa brilhante sobre um coração ferido. Aos 28 anos, Fátima guardava em seus olhos castanhos uma sombra que nem os vestidos de alta costura conseguiam esconder. A sombra de uma tragédia. Um acidente de carro 3 anos antes mudara para sempre o rumo de sua existência. Daquela tarde fatídica, só restaram as lembranças do impacto, o som metálico da batida e a dor lancinante que tomou suas pernas. Desde então, a cadeira de rodas se tornara sua companheira inseparável, um trono silencioso que lhe lembrava todos os dias da fragilidade da vida. O que ninguém sabia é que, naquela tarde, Fátima não estava sozinha no carro. Seu melhor amigo, Rafael, dirigia quando o caminhão desgovernado invadiu a pista. Ele morrera na hora. Ela sobrevivera, mas carregava uma culpa que a consumia. Haviam discutido segundos antes do acidente. Ela o distraíra, gritara com ele por bobagem. E agora ele se fora, e suas pernas também. Era um peso que nenhum terapeuta conseguira aliviar. Fátima, porém, recusava-se a demonstrar fraqueza. No comando dos negócios da família, era firme, decidida e implacável quando preciso. Empresários a respeitavam, jornalistas a admiravam e a sociedade aplaudia sua coragem.
Mas na solidão de seu quarto amplo, entre cortinas de seda e janelas que davam para o horizonte da cidade, ela chorava. Não pela cadeira em si, mas pelo vazio das promessas quebradas. Namorados que a enganaram, noivos que a traíram, homens que só se aproximaram por interesse. Um ciclo cruel que se repetia desde os tempos em que ainda andava. Descobrira cedo que, para muitos, o dinheiro brilhava mais que sua alma e que o amor verdadeiro era um bem raro, talvez inexistente. Naquela semana, um almoço especial reunia os empresários mais ilustres do Brasil na sede da empresa. O salão estava enfeitado com arranjos de orquídeas brancas, e taças de cristal reluziam sob a luz dourada dos lustres. Todos aguardavam a chegada de Fátima, a anfitriã, que, como sempre, surgiria elegante, ocultando sob um sorriso discreto as dores que ninguém ousava adivinhar. O evento marcaria não apenas uma transação milionária, mas também um encontro de dois mundos aparentemente incompatíveis: o da herdeira intocável e o do faxineiro invisível. Um encontro que mudaria seus destinos para sempre. O salão principal da Rangel em Associados Holding parecia um templo da riqueza. O mármore branco refletia a claridade dos lustres, e o perfume das flores importadas misturava-se ao aroma refinado dos pratos. Em torno da longa mesa, reuniam-se homens e mulheres da elite empresarial, trajando ternos sob medida e vestidos de grife. No centro de tudo estava Fátima Rangel. Sentada em sua cadeira de rodas, era saudada com deferência, como uma rainha entre seus súditos. Por trás do sorriso contido, carregava a melancolia de quem se acostumara a desempenhar papéis sem jamais revelar a alma. Enquanto isso, a alguns metros dali, um homem comum varria o chão. Afonso, com seus fones de ouvido antigos, limpava o piso com movimentos ritmados, invisível para os engravatados. Era apenas parte da mobília, como as plantas ornamentais ou as estátuas de bronze. Mas o destino, caprichoso como sempre, preparou a cena que mudaria suas vidas. Em dado momento, Afonso ergueu os olhos. A música abafada em seus fones desapareceu quando seu olhar encontrou o de Fátima. Foi um choque silencioso. Ele, de uniforme gasto, suado pelo trabalho. Ela, radiante em seu trono de rodas, rodeada de poderosos. Por um instante, o mundo se dissolveu, e restaram apenas dois pares de olhos. Os dele, firmes e simples. Os dela, profundos e tristes. Afonso sentiu algo estranho apertar seu peito. Não era admiração pela beleza ou pelo dinheiro. Era outra coisa. Reconhecimento. Como se aqueles olhos revelassem uma dor que ele também conhecia. A solidão de quem carrega fardos invisíveis. O encanto se quebrou quando um homem se aproximou de Fátima. Marcelo, seu noivo, trajava um terno impecável, mas o semblante frio traía sua impaciência. Curvou-se, beijou-lhe o rosto com rapidez e sussurrou: "Preciso falar com você depois. É urgente." Antes que ela respondesse, Marcelo afastou-se e foi aí que Afonso, ainda varrendo, testemunhou o que ninguém mais notou. Pela fresta da porta lateral, viu Marcelo encontrar-se com uma mulher belíssima de vestido vermelho com quem trocou palavras íntimas. O toque das mãos, o olhar disfarçado, a proximidade excessiva, tudo denunciava uma traição velada. Afonso parou por um instante. Seu coração se acelerou. Deveria contar? Não era da sua conta. Mas pensou em sua mãe, nas vezes que ela chorou por causa de homens que a usaram. Pensou em todas as mulheres que conhecera, humilhadas por mentiras. E aquela mulher, tão solitária em meio à multidão, merecia saber a verdade. Foi quando ouviu a voz suave de Fátima atrás de si. "Ei, moço, pode entregar este bilhete ao homem que acabou de sair?" Afonso se virou. Seus olhos se encontraram de novo, e dessa vez o coração bateu mais forte. Ele abaixou a cabeça, constrangido. "Senhorita, me desculpe, eu não posso. Não é o meu trabalho." Antes que dissesse mais, Marcelo reapareceu, e Fátima percebeu que seu sorriso foi ignorado. Foi o início do colapso, e Afonso, varrendo num canto, notou algo que ninguém mais ousava ver. As lágrimas discretas de uma milionária que, por trás da pose elegante, era apenas uma mulher ferida. O salão ainda vibrava com conversas, mas Fátima já não escutava nada. Aquele beijo frio, seguido do abandono, fora como uma lâmina gelada. Segurou firme o guardanapo sobre o colo, mas seus olhos marejados entregavam a dor. Afonso, do outro lado, observava em silêncio. Não sabia o que o movia, talvez compaixão, talvez algo mais forte. Quando viu as lágrimas descerem discretas, não resistiu. Abandonou a vassoura e se aproximou. "Não fique assim", disse baixinho receoso. Fátima ergueu os olhos, surpresa. Ninguém nunca ousara quebrar o protocolo daquela forma. "Como?" Sua voz saiu trêmula.
Desculpe a ousadia, senhorita, mas você não merece chorar por alguém que não te valoriza. Pela primeira vez, alguém falava com sua dor e não com sua fortuna. O olhar de Afonso era puro, sem interesse, sem máscaras. Ela tentou se conter, mas a voz embargou. Você quer mesmo saber por que ele terminou comigo? Com esforço, afastou a toalha de mesa e revelou o que escondia. A cadeira de rodas. Afonso respirou fundo, surpreso, mas não recuou. Olhou para ela com uma serenidade desconcertante. Senhorita, me perdoe, mas eu acabei de ver esse homem com outra lá fora. E não foi um encontro de negócios, não. Ela fechou os olhos e as lágrimas romperam de vez. Eu fiz tanto por ele e no final me dei mal. É sempre assim. Desde antes do acidente, todos os homens com quem me envolvi acabaram me enganando. Eu nem sei por que estou te contando isso. Afonso suspirou. Relaxe, ninguém precisa saber o que aconteceu. Ainda bem que ninguém viu. Ele já se afastava quando ouviu a voz dela novamente. Ei! Ele se virou. Quer ir a uma festa comigo esta noite? Afonso arqueou as sobrancelhas. Uma festa? Ela desviou o olhar corada. A verdade é que eu queria que ele me visse acompanhada. Para causar ciúmes, o silêncio pesou. Ela abaixou a cabeça envergonhada. Esquece, foi uma bobagem. Mas Afonso se aproximou devagar, agachando-se até ficar na altura dos olhos dela. Sorriu com simplicidade. Eu topo. Os olhos marejados de Fátima se iluminaram. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhasse de igual para igual. Ela retirou do bolso um cartão com seu contato. Então está combinado. Às 8 da noite. Afonso segurou o cartão com mãos trêmulas, sem acreditar no rumo que a vida acabara de tomar. Quando voltou para suas tarefas, seu colega de trabalho, Toninho, o cutucou. E aí, mano? Tá ficando íntimo da patroa agora? Cala a boca, Toninho. Não é nada disso. Ah, sei. Vi a cena toda. Cuidado, viu? Gente como a gente não mistura com gente como ela. Vai que você se apaixona e depois se dá mal. As palavras de Toninho ecoaram na cabeça de Afonso o dia inteiro. Mas havia algo mais forte do que o medo. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo de verdade. A noite em São Paulo parecia mais iluminada. Afonso caminhava com o coração acelerado. O terno que vestia era emprestado do vizinho da pensão, um vendedor de carros usados que lhe devia um favor. Ficara apertado nos ombros, mas nele parecia uma veste de gala. A mansão Rangel erguia-se imponente. Portões de ferro ornamentados, jardins impecáveis onde jatos de água dançavam em fontes decorativas. Afonso parou diante do lugar, engolindo em seco. Aquele era um mundo que ele só conhecia de longe, pela televisão ou pelas revistas velhas que encontrava nos pontos de ônibus. O segurança o olhou de cima a baixo, desconfiado, mas uma empregada se adiantou. O senhor é o convidado da dona Fátima? Sou, respondeu quase incrédulo. Afonso atravessou o saguão principal. O cheiro de madeira nobre misturava-se ao perfume suave de lírios brancos. Suas mãos suavam e ele as enxugou discretamente nas calças. Mas não foi a riqueza que o deixou sem ar, foi a visão de Fátima. Ela surgiu deslizando em sua cadeira de rodas, trajando um vestido prateado de corte perfeito que parecia capturar a luz da lua. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos traziam uma beleza melancólica que Afonso parecia ser o único capaz de decifrar. Ele suspirou. Você está... procurou a palavra certa. Linda. Fátima sorriu, desviando o olhar para esconder o rubor. E você está muito elegante, Afonso. Pela primeira vez, ele notou que ela sabia seu nome. Havia perguntado. Isso significava algo. Juntos partiram para a festa. O motorista abriu a porta da limusine e Afonso hesitou. Nunca estivera dentro de um carro tão luxuoso. Fátima percebeu. Primeira vez? É meio óbvio assim? Um pouco, ela riu, e foi um som genuíno, diferente do riso ensaiado dos salões. O evento acontecia em um dos clubes mais exclusivos de São Paulo. A entrada tinha seguranças usando ponto eletrônico, e o estacionamento estava repleto de carros importados. Quando Fátima chegou acompanhada de Afonso, o silêncio foi quase palpável. Murmúrios se espalharam como fogo em mato seco, mas ela não se abalou. Ao contrário, ergueu o queixo com dignidade. Uma mulher de vestido azul, cochicho alto, o suficiente para que ouvissem. Quem é aquele? Nunca vi na nossa roda. Deve ser algum empresário novo, especulou outra. Afonso sentiu o peso dos olhares, mas a mão de Fátima tocou a dele discretamente, como se dissesse: ignore. Você está comigo.
Marcelo, o ex-noivo, aproximou-se com um sorriso cínico. Ao lado dele, a mulher de vestido vermelho que Afonso vira mais cedo. Ora, ora, já está com outro? Ironizou, fitando Afonso com desdém. Fátima o ignorou a princípio, mas depois se voltou para ele, firme. Ou é você que há tempos já andava com outra? Marcelo engasgou. A mulher ao lado dele ficou pálida. Fátima, não começa com suas paranoias? Paranoias? Interessante. Você sempre foi bom em inverter as coisas. Marcelo voltou o olhar para Afonso. Seu rosto não me é estranho. Quem é você? Afonso abriu a boca, mas sentiu a mão delicada de Fátima segurar a sua. Ignora ele, Afonso. Você não deve satisfações a ninguém. Marcelo arregalou os olhos. Afonso, espera. Você é o faxineiro da empresa? Ele começou a rir, uma gargalhada cruel que atraiu atenção. Isso é uma piada, Fátima? Você está saindo com a faxina? Naquele instante, sob as luzes douradas, o faxineiro e a milionária tornaram-se cúmplices. Foi então que Afonso, reunindo coragem, inclinou-se e murmurou: Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Fátima riu com uma ternura amarga. Menino, depois de tudo que eu passei, você acha mesmo que vou confiar em algum homem? Eu escolhi ficar sozinha para sempre. Afonso respondeu com a simplicidade de quem fala com a alma. Acha que eu quero o seu dinheiro? Eu não vou querer um centavo. Só quero estar ao seu lado. Juro pela minha mãezinha. Ela balançou a cabeça. Mesmo que você fosse um multimilionário, minha resposta seria não. Afonso suspirou, mas não desistiu. Seus olhos são lindos, e eu não sei por que te fizeram sofrer tanto. Ela desviou o olhar, disfarçando a emoção que começava a brotar. Você fala como se fosse fácil confiar, murmurou. Mas não é. A cada vez que tentei, alguém arrancou um pedaço de mim. E se eu não quisesse arrancar nada? Disse ele respeitoso. E se eu quisesse devolver? Ela levantou os olhos surpresa. Havia sinceridade demais naquelas palavras. Pela primeira vez em anos, alguém não a via através da cadeira, da fortuna ou da deficiência. Afonso via apenas Fátima. Antes que ela pudesse responder, uma música começou a tocar. Era uma valsa suave, daquelas que embalavam os bailes da elite. Casais se levantaram, movendo-se pela pista em passos ensaiados. Fátima sentiu um aperto no peito. Dançar era algo que não fazia desde o acidente. Era um dos prazeres que o destino lhe arrancara junto com a capacidade de andar. Foi quando sentiu as mãos de Afonso firmes no encosto da cadeira. Posso? Ela olhou para ele confusa. O quê? Dançar com você. Afonso, eu não posso. Mas eu posso? E você vai estar comigo. Ele a conduziu pela pista, e cada movimento parecia a coisa mais natural do mundo. Girava a cadeira com uma delicadeza que transformava as limitações em poesia. A música suave os envolvia em um universo à parte. Para ela, acostumada a olhares de pena, aquela dança era um milagre. Não era sobre conseguir andar. Era sobre ser vista, ser amada, ser humana. O salão inteiro silenciou, fascinado pela cena. Até Marcelo, com toda sua arrogância, parou para observar. Havia algo naquele momento que transcendia as classes sociais, o dinheiro, as aparências. Era puro, era verdadeiro. Nunca... Ela engoliu em seco. Nunca imaginei que pudesse dançar assim outra vez. Então, guarde este momento, sorriu ele, porque ele é seu. Ela fechou os olhos. Por instantes, não era a milionária marcada pelo abandono. Era apenas uma mulher dançando nos braços de um homem que a olhava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando a música cessou, aplausos discretos se espalharam pelo salão, mas nenhum dos dois notou. Estavam perdidos um no outro. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Eu que agradeço. Foi uma honra. Na saída da festa, ela hesitou antes de entrar no carro. O ar noturno de São Paulo estava fresco e as luzes da cidade piscavam ao longe. Não sei se devo confiar em você, confessou quase num sussurro. Mas obrigada por me lembrar que ainda posso sorrir. Eu não quero nada em troca, dona Fátima. Só quero ver você feliz. Ela entrou no carro e desapareceu pelas ruas de São Paulo, deixando Afonso na calçada, com a lembrança mais doce de sua vida. Ele começou a caminhar de volta para a pensão. O metrô já havia fechado, e o dinheiro do ônibus era curto, mas não se importava. Caminharia a noite toda se preciso. Sentia-se leve, como se tivesse asas. No dia seguinte, Afonso a viu no corredor da empresa. Ela estava conversando com executivos séria e profissional. Por um momento, ele pensou em passar direto, mas algo o impulsionou. Sem pensar, aproximou-se. Você me levou para uma festa. Agora deixa eu te chamar para se divertir.
Os executivos olharam para ele com desaprovação. Quem era aquele faxineiro que interrompia uma reunião? Mas Fátima ergueu a mão, silenciando-os. Me encontre na saída às 5. Ela disse isso e voltou para a reunião, deixando os executivos boquiabertos e Afonso com um sorriso bobo no rosto. Às 5 da tarde, Fátima apareceu vestindo roupas completamente diferentes das que usava no trabalho. No parque, ela vestia uma calça jeans simples e uma blusa básica, branca, sem marcas ou ostentação. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo e ela usava óculos escuros grandes. Enquanto empurrava a cadeira pelos caminhos de pedra do Parque Ibirapuera, Afonso brincou. Não quer que te vejam comigo? Não, é que não quero que me reconheçam. Ele sorriu. Relaxa, nós da quebrada normalmente não conhecemos donos de empresas. Para ser conhecido, precisa aparecer muito na TV. Ufa, que alívio. Eu vou ser seu segurança hoje, disse ele fazendo uma pose exagerada que a fez rir. Tomaram sorvete de carrinho, aqueles de casquinha simples que derretem rápido no sol. Fátima não lembrava a última vez que comera algo tão simples e tão gostoso. Sentaram-se perto do lago, observando os patos nadarem e as crianças correrem. Sabe, disse ela lambendo o sorvete, eu não fazia isso desde criança. O quê? Comer sorvete? Não, ser normal. Sem compromissos, sem poses, sem pressão. Afonso olhou para ela. E como é ser rica? Ela riu. Você realmente quer saber? Quero, é solitário. Você nunca sabe se as pessoas te amam ou amam o que você tem. Vive com medo de ser usado. E quando finalmente confia em alguém, sua voz falhou. Quando finalmente abre o coração, descobre que era tudo mentira desde o início. Afonso segurou a mão dela. Nem todo mundo é assim. Você não é, ela admitiu. Por quê? Porque eu sei o que é ser invisível. E eu nunca faria isso com ninguém. Riram até a barriga doer. Falaram sobre tudo e sobre nada. Ela contou sobre a pressão de dirigir uma empresa, as reuniões intermináveis, os investidores impacientes. Ele contou sobre a pensão, sobre Toninho e seus conselhos absurdos, sobre sua mãe e suas mãos cansadas. Você é um bom filho, ela disse. Sua mãe tem sorte. Um dia eu vou tirar ela daquela vida, juro. Eu não duvido. Enquanto esperavam o carro, Fátima suspirou. Nunca me senti tão feliz como hoje. Afonso se ajoelhou diante dela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. O silêncio falava mais que palavras. Então aconteceu o primeiro beijo, um toque delicado, cheio de respeito e emoção. Foi breve, mas eterno. Quando se afastaram, Afonso sussurrou. Eu te amo. Os olhos de Fátima se encheram de lágrimas. Era a coisa mais bonita e mais assustadora que alguém já lhe dissera. E justamente por isso, por ser tão intensa, ela teve medo. Fátima desviou o olhar e afastou a cadeira. Desculpa, Afonso, mas não posso. O carro chegou. Ela entrou sem olhar para trás, deixando-o sozinho, sentindo a força daquele amor que já crescia dentro dele. Um ano de silêncio se passou. Um ano inteiro onde Afonso jamais esqueceu aquele beijo. Continuou trabalhando na empresa, mas Fátima desaparecera de seu campo de visão. Soube por colegas que ela estava fazendo viagens internacionais, fechando negócios, evitando ficar muito tempo em São Paulo. Afonso mergulhou no trabalho. Começou a estudar à noite, pegou livros emprestados da biblioteca pública. Aprendeu sobre administração, sobre finanças, sobre o mundo que antes lhe parecia tão distante. Sua mãe notou a mudança. Filho, o que está acontecendo? Estou melhorando, mãe. Para mim e para a senhora. Você está sofrendo por causa daquela moça? Ele não respondeu, mas o silêncio disse tudo. As noites eram as piores. Deitado no colchão gasto, olhando para o teto rachado, pensava nela. Será que estava bem? Será que pensava nele? Será que encontrar alguém? A última pergunta doía mais. Toninho tentava animá-lo. Esquece ela, mano. Mulher rica não é pra nós. É sonhar muito alto. E quem disse que a gente não pode sonhar alto? Pode sonhar, mas acordar dói. Mas Afonso não desistia. Guardava cada centavo extra. Pagou um curso online de Excel, outro de inglês básico. Sua mãe achava loucura. Filho, você já trabalha tanto. Por que se matar estudando? Porque eu preciso ser mais, mãe. Preciso provar que posso. Provar pra quem? Ele não respondeu, mas sabia. Para si mesmo. E talvez, só talvez para ela. Era uma tarde comum quando Afonso limpava um escritório vazio na Avenida Paulista. A empresa alugava salas em vários prédios, e aquele era um dos anexos.
O barulho de passos vacilantes chamou sua atenção. Olhou pela janela de vidro e viu uma mulher apoiada em muletas, tentando manter o equilíbrio. Era Fátima. Seu coração disparou. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo mais. As muletas. Ela estava tentando andar. Um instante de descuido a fez desequilibrar. As muletas escorregaram no piso liso e ela começou a cair. Antes que caísse, Afonso correu e a segurou. O impacto foi suave e ela se agarrou a ele ofegante. Você, Afonso, disse ela surpresa e constrangida. Oi, Fátima, como está? Ela se ajeitou, tentando recuperar a compostura. A cadeira de rodas estava encostada na parede. A mesma coisa de sempre, mas havia algo diferente nela. Uma nova força, ou talvez uma nova fragilidade. Seus olhares se encontraram e algo mudou. Não havia mais barreiras, não havia mais fugas. Era o início de algo mais profundo, inevitável, mas também assustador. Você está tentando andar de novo, ele observou. Fisioterapia. Os médicos disseram que talvez eu consiga recuperar parte dos movimentos. Mas é difícil. E doloroso. Você é forte. Sempre foi. Ela sorriu com tristeza. Não tanto quanto você pensa. Fátima, sobre aquele dia no parque... Não, ela o interrompeu. Por favor, não fale sobre aquilo. Por quê? Porque dói. Porque eu não sou boa pra você. Porque você merece alguém inteiro, sem todas essas bagagens. E se eu quiser justamente essas bagagens? Ela balançou a cabeça e se afastou, retornando para a cadeira. Preciso ir. Obrigada por me segurar. E foi embora, deixando Afonso mais confuso do que nunca. Fátima voltara a ocupar-se dos negócios e evitava qualquer proximidade com Afonso. Ele, humilde, limitava-se a observá-la de longe. Mas o destino tinha outros planos. Planos que envolviam Marcelo. Marcelo reaparecera na vida de Fátima. Depois de meses de humilhação pública, começaram uma campanha de reconquista. Flores, mensagens, promessas de mudança. E o pior, estava funcionando com o pai dela. O Sr. Rangel, pragmático, via em Marcelo um bom partido empresarial. Fátima, o rapaz está se esforçando. Todos merecem uma segunda chance, argumentava o pai. Pai, ele me traiu. E pediu desculpas. O que mais você quer? Você não vai ficar sozinha para sempre. As palavras doíam. Fátima sabia que o pai, no fundo, achava que ela não conseguiria ninguém por causa da cadeira. Era uma dor silenciosa que carregava. Então, Marcelo reapareceu. Seu objetivo era usar Fátima para subir na empresa, garantir uma posição de poder. Nos corredores, o destino o pôs frente a frente com Afonso. Ei, camarada, não enxerga não? Disse Marcelo ao esbarrar propositalmente nele. Desculpa, senhor, respondeu Afonso, mantendo a calma. Marcelo estreitou os olhos, reconhecendo-o. Ah, claro, é você. Nossa, que decadência! A Fátima escolhera um limpador de chão para sair com ela. Afonso ergueu a cabeça. Melhor limpar o chão que vocês pisam do que sujar o coração de uma mulher tão doce quanto a Fátima. Acha que ela vai querer um sujeito igual a você? Um favelado sem futuro? Sou muito mais homem que você. E isso não tem nada a ver com dinheiro. A provocação arrancou de Marcelo um empurrão violento. Afonso caiu, batendo com força no chão de mármore. A dor irradiou pelas costas. Sai da frente, seu lixo! Disse Marcelo, antes de se retirar. Afonso se levantou devagar, sentindo o gosto de sangue no lábio. Mas não revidou. Não era covarde. Era inteligente. Sabia que qualquer reação poderia custar seu emprego. No corredor ao lado, Fátima ouvira tudo. Seu coração se partiu ao ver Afonso humilhado daquela forma. E mais ainda ao perceber que ele não revidará por causa dela, por causa do trabalho. Naquela mesma tarde, ela o procurou. Encontrou-o limpando uma sala vazia, com o lábio inchado. Afonso! Ele se virou, tentando esconder o ferimento. Dona Fátima viu o que aconteceu. Não é nada. Não é nada. Ele te agrediu. Faz parte. Gente como eu está acostumada. A frase cortou Fátima como uma lâmina. Não deveria ser assim, mas é, e está tudo bem. Eu aguento. Ela se aproximou, tocando gentilmente seu rosto. Você não deveria ter que aguentar. Amanhã à noite, venha jantar na minha casa. Afonso hesitou. Depois de 1 ano, ela estava o convidando novamente. Tem certeza? Absoluta. O jantar foi silencioso. A mesa estava posta com simplicidade, muito diferente do luxo habitual. Era só eles dois, sem empregados, sem formalidades. Fátima preparara a comida ela mesma, algo que raramente fazia. Você me parece desanimado. Tá tudo bem? Perguntou ela, servindo-lhe um copo de suco. Está tudo bem, ele disfarçou, mas seus olhos diziam o contrário.
Afonso, depois de amanhã, volte aqui, ok? Ele voltou. E nos dias seguintes, voltou novamente. Tornaram-se uma rotina. Jantares silenciosos que falavam mais que conversas longas. Olhares que carregavam perguntas não feitas. Toques acidentais que duravam 1 segundo a mais. Na sala de estar, assistiram a um filme antigo, uma comédia romântica que os fez rir. Quando a tela escureceu, conversaram baixinho sobre tudo e nada. Sobre sonhos, medos, arrependimentos. Sabe por que te afastei naquele dia? Ela perguntou de repente. Porque ficou com medo. Como sabe? Porque eu também fiquei. Afonso, vencido pelo sentimento que crescia a cada encontro, tocou-lhe a mão. Seus dedos se entrelaçaram e por um momento o mundo parou. Então, lentamente, seus lábios se encontraram em um beijo intenso, diferente do primeiro. Aquele era um beijo de certeza, de entrega, de amor. Quando se afastaram, Fátima tinha lágrimas nos olhos. Eu tentei te esquecer. Tentei tanto. Eu também. E conseguiu? Nem um pouco. Ela riu entre as lágrimas. Eu te amo, Afonso. E isso me apavora. Por quê? Porque eu não sei se vou conseguir te proteger. Do preconceito, das pessoas, do meu pai. Eu não preciso de proteção. Preciso de você. Eles ficaram juntos naquela noite, conversando até o amanhecer. Pela primeira vez em anos, Fátima sentiu que poderia confiar novamente. E Afonso sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. No dia seguinte, tudo mudou. O pai de Fátima chamou Afonso. Ele gelou. Me lasquei. Ele vai me colocar na rua. Na sala estavam o Sr. Rangel e Marcelo. O clima era pesado. Desde que assumi esta empresa, nunca aceitei brigas, começou o Sr. Rangel. Portanto, não posso permitir que um homem descontrolado permaneça aqui. Marcelo se adiantou com um sorriso vitorioso. Senhor, como já lhe disse, este homem me agrediu sem motivo e tratou sua filha com preconceito. Disse que ela era uma inválida que não merecia respeito. Mentira! Explodiu Afonso. Eu nunca falaria isso. Em silêncio, cortou o Sr. Rangel. Afonso sentiu o chão fugir. Era o fim. Perderia o emprego, perderia a Fátima, perderia tudo. Como eu dizia, continuou o Sr. Rangel, olhando fixamente para Marcelo. Não vou aceitar gente falsa e agressiva na minha empresa. E por isso vou promover a um cargo alto você, Afonso. O silêncio foi ensurdecedor. Afonso arregalou os olhos. Mas senhor, ele é um vândalo favelado, protestou Marcelo, perdendo a compostura. Foi quando Fátima entrou, empurrando sua própria cadeira, com um celular em mãos e um sorriso triunfante. Eu gravei tudo, Marcelo. Cada palavra, cada empurrão. Meu pai sabe de tudo. Ela mostrou o vídeo na tela. Marcelo ficou pálido. Mas, agora, saia daqui imediatamente, ordenou o Sr. Rangel, e agradeça por eu não estar te processando. Um segurança o retirou sob os cochichos dos corredores. Marcelo gritava ameaças, mas ninguém se importava. Seu reinado de mentiras havia acabado. O Sr. Rangel estendeu a mão a Afonso. Minha filha me contou sobre você, sobre sua dedicação, seu caráter, e sobre como você a trata. Vou te promover a um cargo em que ganhará mais. Assistente de gerência. E se provar sua competência, quem sabe chegue ainda mais longe. Prometo dar o melhor de mim, senhor. Espero que sim. E uma coisa, rapaz. Cuide bem da minha filha. Ela já sofreu demais. Cuidarei como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois que o pai saiu, Fátima sorriu. Você provou ser um homem de confiança. Parabéns. Obrigado por acreditar em mim. Sempre acreditei. Só estava com medo de admitir. Semanas depois, Afonso já usava terno e gravata. Não fora seu relacionamento com Fátima que o fez crescer, mas seu suor e sua dignidade. Ele chegava cedo, saía tarde, estudava cada documento, cada relatório. Impressionava pela rapidez com que aprendia. Fez faculdade à noite, administração em uma universidade pública. Conciliava trabalho e estudo, dormia pouco, mas nunca reclamava. Com o tempo, tornou-se gerente de operações. Mais importante, conquistou definitivamente o coração de Fátima e o respeito de todos na empresa. No dia em que pediu Fátima em casamento, não teve dinheiro para um anel caro. Comprou uma aliança simples, de prata, e se ajoelhou no mesmo parque onde se beijaram pela primeira vez. Fátima, eu não tenho castelos para te oferecer. Não tenho fortunas nem promessas de luxo. Mas tenho meu coração, meu trabalho, minha honra. E tenho um amor por você que nem todas as riquezas do mundo poderiam comprar. Você aceita se casar comigo? Ela chorou. Não de tristeza,
mas de uma felicidade tão intensa que machucava. Sim, Afonso. 1000 vezes sim. Casaram-se em uma cerimônia discreta, mas emocionante. A mãe de Afonso, Dona Joana, chorou do início ao fim. Fátima a abraçou e sussurrou: "Obrigada por ter criado o homem mais maravilhoso do mundo." Tiveram 2 filhos. O primeiro, um menino que recebeu o nome do avô paterno que morreu cedo. A segunda, uma menina com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Afonso transformou também a vida de sua mãe, dando-lhe a casa dos sonhos em um bairro tranquilo. Dona Joana nunca mais precisou lavar roupas para fora. Passava os dias cuidando do jardim e mimando os netos. Ele nunca esqueceu suas origens e fazia questão de cumprimentar todos os faxineiros da empresa pelo nome, porque sabia de onde viera e porque um dia, com uma vassoura na mão, aprendera a lição mais preciosa da vida. O valor de um coração puro supera qualquer fortuna. Anos depois, quando já era vice-presidente da empresa, Afonso criou um programa de capacitação para funcionários. Oferecia bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, oportunidades de crescimento. Toninho, seu antigo colega de faxina, foi um dos primeiros a se beneficiar, tornando-se supervisor de manutenção. Fátima, com sua fisioterapia constante, conseguiu recuperar parte dos movimentos das pernas. Nunca voltou a andar perfeitamente, mas conseguia dar alguns passos com muletas. E no dia em que caminhou até Afonso no aniversário de casamento deles, sem a cadeira, apenas apoiada nas muletas, ele chorou como uma criança. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", disse ele, abraçando-a, "e você é o homem mais incrível que eu poderia ter encontrado." A história de Afonso e Fátima tornou-se lenda na empresa. O faxineiro que conquistou o coração da herdeira não com dinheiro ou aparências, mas com caráter, trabalho e amor verdadeiro. Era uma história que provava que, às vezes, o destino tem planos melhores do que qualquer um poderia imaginar. E que o amor, quando verdadeiro, não conhece barreiras de classe, dinheiro ou circunstâncias. Conhece apenas a verdade dos corações que batem no mesmo ritmo. Que história, pessoal! Que trajetória há de Afonso e Fátima? Começamos acompanhando 2 universos que jamais deveriam se cruzar. O do faxineiro com os sonhos guardados num caderno velho e o da herdeira com o coração ferido, presa numa cadeira de rodas. Vimos um homem que, mesmo com tão pouco, tinha a maior riqueza de todas, um coração íntegro. E uma mulher que, rodeada de poder, descobriu que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no olhar de quem nos enxerga de verdade. Essa história nos mostrou a crueldade do preconceito e a beleza de um amor que nasce da empatia. O amor de Afonso, um homem que usou sua força não para se impor, mas para proteger, acolher e mostrar a uma mulher, marcada pela traição e pela dor, que ela merecia ser amada por quem ela é. Agora eu quero saber de vocês. Qual cena te arrepiou mais? O primeiro olhar trocado no salão luxuoso, um encontro silencioso de 2 almas solitárias? A dança inesquecível, onde ele provou que o amor não precisa de passos, só de sintonia? Ou o momento poderoso em que Fátima usa sua inteligência para virar o jogo e não só expõe o ex-noivo, mas eleva o homem que realmente a merecia? Contem tudo nos comentários. Se essa história de superação e amor improvável te emocionou, não guarde só para você. Compartilhe. Vamos mostrar ao mundo que o valor de uma pessoa está no seu caráter, não no seu cargo. E claro, fiquem à vontade para sugerir temas para a nossa próxima história. Um grande abraço e até a próxima. E nunca se esqueçam, o amor verdadeiro não enxerga o uniforme, a conta bancária ou a cadeira de rodas. Ele enxerga o coração. E um coração puro, meus amigos, vale mais que todo o ouro do mundo.